Refeição intratreino, fazer ou não fazer, vale a pena num treino de musculação? Vamos lá, vem comigo. Vamos falar um pouquinho da necessidade da aplicabilidade de uma refeição ou até mesmo de uma suplementação intratreino no treino resistido, no treino de musculação. Será mesmo que utilizar um recurso durante o treino vai melhorar o processo de hipertrofia, vai melhorar o seu rendimento? Vamos lá. Por que se utiliza normalmente uma refeição ou um repositor intratreino? Normalmente, existe um nutriente que é muito demandado durante uma sessão de treinamento, seja ele um treinamento aeróbio como um treinamento anaeróbio, um treinamento resistido, que é o nosso treinamento de musculação. Esse elemento, esse nutriente é o carboidrato, é a glicose. Durante a sessão de treinamento, tanto as reservas de glicogênio muscular que ficam lá guardadas, como a nossa glicemia e as nossas reservas de glicogênio hepático, ou seja, que ficam armazenadas no fígado para uma emergência, elas começam a ser reduzidas. E isso começa a fazer com que nós tenhamos uma redução da potência, da força, da resistência, ou seja, consequentemente da intensidade do treinamento. Mas isso vai acontecer ao longo de um tempo muito longo de duração desse treinamento. Então, normalmente, em via de regra, em um treinamento resistido, um treinamento de musculação, não há grandes necessidades de fazer uma reposição, seja ela reposição hidroeletrolítica, seja ela uma reposição de glicose, ou mesmo a utilização de suplementos que têm um efeito chamado tamponante, ou seja, um efeito de manter por mais tempo determinados nutrientes dentro da musculatura. Em que atividades que nós vamos observar essa necessidade? Atividades aeróbias de longa duração, ou seja, as chamadas atividades de endurance. Essas atividades, elas realmente demandam um pouco mais de retenção dessa energia. E aí nós podemos nos valer de diversas estratégias, como repositores hidroeletrolíticos, como Gatorades e outros repositores similares que vão repor micronutrientes, ou seja, vão repor minerais e água ao mesmo tempo, e também juntamente com ele a glicose, né, o carboidrato. Outros suplementos, como aqueles sachês de carboidrato, também podem ser utilizados nesse momento. Ficou muito comum nos últimos tempos comentar a importância e a necessidade de repor aminoácidos, sejam eles aminoácidos variados ou BCAAs durante o treino, com a finalidade de melhorar o processo de hipertrofia. Porém, não existe nenhuma evidência, nem científica, nem clínica, que utilizar aminoácidos durante o treino vai de fato melhorar o processo de hipertrofia. Na verdade, é uma extrapolação enorme, com base em alguns mecanismos bioquímicos que não fazem sentido, haja vista que a importância dos aminoácidos e das proteínas está associada ao processo de reparação, que vem depois da atividade, depois do treino. Durante o treino, o que você pode utilizar é um repositor de carboidrato, mas quando isso é de fato necessário na musculação? O único caso que seria aplicável na musculação o uso desses recursos seria numa sessão de treinamento muito intensa, por um indivíduo muito avançado no treinamento, em que esta sessão perdurasse por aproximadamente 2 horas ou até mais. Seriam casos muito excepcionais. E nesse contexto, alguns suplementos também poderiam ser interessantes, como a própria creatina, que aumenta a ressíntese de ATP dentro do músculo, ou seja, promove um aumento de energia, e até mesmo a betalanina, que é um aumento que vai promover um aumento de carnosina dentro do músculo, que também vai exercer um efeito tamponante, promovendo maior resistência ao longo desse período. Isso quer dizer que vai aumentar diretamente a hipertrofia? Não, nenhum desses suplementos aumenta diretamente a hipertrofia. O que eles fazem é permitir um maior rendimento, um maior tempo de treinamento sob alta intensidade. E isto, por consequência, pode gerar um aumento reflexo na hipertrofia. Beleza?